Olá, boa tarde, boa noite. Estamos começando hoje uma série de lives sobre violência obstétrica e hoje eu estou esperando uma convidada muito importante, que é a Valéria Eunice, que é uma advogada, e ela já está chegando aqui. Eu vou convidá-la para entrar aqui. Ai, passou. Só um instantinho que a gente já tá. Tô colocando ela. Estamos em. Tá. Eu acho que ela tá. Você. Bom, não sei. Vamos esperar aqui. Ah, tá. Ver a solicitação. Então, ó, isso. Entrar ao vivo com Valéria Eunice. Maravilha. Pronto. Então, esperando a Valéria entrar. Então, como eu estava falando, oi Valéria, que Oi, bom, que bom, prazer ter você aqui, ótimo. É, é boa uma honra noite, ter Radinha. você, boa noite. Muito obrigada pelo E convite, por me receber aqui no seu perfil. que bom, mas é uma honra minha. Então, assim, muito bom você ter aceitado e a gente precisa falar desses assuntos que você entende muito, que é do direito, né? Estou à Então, disposição. a gente vai ter, a partir, como eu estava falando, assim, uma série de lives, né? É, quer dizer, por enquanto são só algumas poucas, 4 lives que estão agendadas sobre esse assunto de violência obstétrica. E essa é a primeira dessa sequência. E hoje é com a Valéria. Eu quero primeiro apresentar a Valéria, né, para vocês. A Valéria Eunice Mori Machado, professora e advogada dos direitos do nascimento, ciclo gravídico, puerperal e neonatal. Então, ela está bem dentro do nosso tema, do nosso assunto, né? E ela é uma advogada que eu fiquei muito impressionada quando conheci, de ver, assim, a desenvoltura, a garra, né? E a busca, né, pelo saber pela defesa, né, desse nosso assunto, que é um assunto primordial para a vida humana, né? Nascer bem, né? Gerar seres humanos bem gerados e bem nascidos e bem respeitados, né? Com Então, certeza. eu queria, né, começar aqui com essa live com a Valéria, falando, né, sobre o porquê de estar fazendo essa série de lives, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Que a gente acabou de ter uma campanha feita junto com a Reúna, que nós fazemos parte da Reúna, do colegiado da Reúna, Valéria participa também, e a Reúna é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, e a Relacalpan, que é uma rede internacional também com a mesma causa da Reúna. Então, a gente acabou de fazer essa série de lives também, né, de campanha de 16 dias. E por que a gente continuar? Porque esse assunto não pode sair do ar. Né? Então, assim, é uma coisa que eu fiquei muito impressionada com a coincidência que a gente teve, né, de estar falando desse assunto. A gente estava falando desse assunto desde o dia 25 de novembro, quando vieram notícias fortíssimas, né, e está acontecendo cada vez mais de vir à tona muita violência obstétrica, né? E é o assunto do momento, né? Então nós batalhamos por anos e décadas, né? Para que esse assunto fosse aberto, para que as pessoas entendessem que existe a violência obstétrica. Então, até na campanha da Reúna a gente estava falando, né? Que a violência obstétrica existe e o é, Nacional de Conselho Justiça. Nacional de Justiça reconhece. Né? Então, é um assunto que é importante. Com a palavra, a Valéria, para falar por que você acha importante a gente estar falando, tocando nesse assunto, e acho que a gente vai se manter falando nesse assunto por muito tempo. Radinha, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, você é uma referência em nascimento, em parto respeitoso. Então, para mim é muito importante, né? Porque quando eu comecei
a advogar nessa área, vocês já estavam há muito tempo já nesse caminho. Então, honrar todas essas mulheres que vieram antes, né? Hoje, se a gente tem um Conselho Nacional de Justiça reconhecendo a violência obstétrica e recomendando, né, os juízes a fazer um julgamento com perspectiva de gênero, é porque pessoas, eu tenho um papel importante nisso, eu coloquei muitos tijolinhos aí nessa construção, Com mas certeza, eu sei, por isso que você está aqui. e pessoas que vieram antes de mim, muito antes, muitos anos antes, começaram a construir, capinaram um lote para poder ter um terreno mais limpo, para a gente conseguir realmente fazer essa construção agora. Até, assim, nunca vai ser fácil, né? Nunca vai ser fácil, mas faz parte, né? Esse caminho que foi aberto por muitas de vocês, e você é uma pessoa, para mim, de referência nessa área. Muito Obrigada. obrigada. Então, eu acho assim, quando eu entrei no movimento, Tadinha, uma das coisas que eu fiquei assim com interrogação é que eu via o discurso, né, o discurso das redes, o discurso das mulheres, as vozes coletivas, né, e eu sentia falta de ter uma estruturação jurídica, uma forma mais simplificada de falar sobre isso, porque quando as pessoas falam sobre o direito, muitas pessoas têm um pavor, direito, não, é muito complicado, leis, blá blá blá, sabe? Tipo, coloca como uma coisa muito distante. Só que o direito, ele é muito vivo na nossa vida, né? Então, por exemplo, se você vai numa papelaria e compra um clips, você fez um contrato de compra e venda. No direito a gente traduz. Então, eu sentia falta de traduzir o que alegava as mulheres, o que alegava o movimento, né, os movimentos de humanização, para a forma jurídica, de forma estrutural. Para quê? Para que, se isso chegasse perto na frente de um juiz, ele falava, não, eu vou julgar assim, porque isso é o correto, né? Então, a tradução, de fato, jurídica, né? E quando é muito importante falar sobre esses assuntos, porque quando eu falo da forma jurídica, eu traduzo juridicamente o que as pessoas falam da humanização, os movimentos, as mulheres, a população em geral, as pessoas elas ficam assustadas, porque a sensação que eu tenho é que nós estamos de joelho pedindo. A sensação que eu tenho é que é como se a gente estivesse com um pires na mão, por favor, me atenda. E, na verdade, quem deveria estar nessa posição de serviço é quem está prestando assistência, e, por favor, não me processem, porque eu estou tão errado. Isso, Entende? isso. Então, mudar esse encaixe. Então, isso me fez... por isso eu acho tão importante, né? Então, eu acho que hoje o assunto vai ser jurídico, né? A gente vai falar sobre tudo, e eu gostaria muito de ter esse espaço para traduzir juridicamente tudo que as pessoas estão aterrorizadas, né? Explicar que isso tem amparo legal, explicar qual é o amparo legal, não só falar, né? Nós temos direito de assistência. Por que temos o direito de assistência? Da onde vem isso? O que a nossa Constituição entrega? Que tipo a mulher tem direito à autonomia? Aonde que isso está escrito dentro das normas? Eu acho que seria muito bacana a gente abordar dessa maneira. O que você acha? Eu acho que é incrível, eu acho que é tudo que a gente está esperando por esse tempo todo, né? Então, acho que você está colocando dessa forma jurídica que realmente a gente precisa ter esse olhar, né? Precisa ter esse entendimento. Porque uma coisa que eu acho que fazia com que as pessoas não buscassem assim, uma reparação ou qualquer outra coisa com relação a uma violência obstétrica que ela sofresse, porque todo mundo achava que tudo era normal, normalizava a desgraça, entendeu? Era tudo ruim, então aquilo era o normal. Então muitas mulheres estão agora entendendo, ou começando a entender o que elas passaram, por que passaram, né? Então, assim, precisou vir à tona um caso, né, de uma pessoa famosa, de uma pessoa importante e tal, famosa, para vir para a mídia, para poder chamar atenção, né? E eu acho que vai ficar por muito tempo isso. Eu acho que eu acho que assim, não que eu esteja feliz por isso, porque a gente não vai ficar feliz, a gente não gosta de ficar ouvindo essas coisas que corta o coração, que a gente fica, né, também magoado, também é horrível, né? Ficar ouvindo essas coisas que são horrorosas, mas se elas estão vindo à tona, é porque elas existiram e exatamente a gente quer que não voltem a existir, né? Então, como que você vê? Você acha que só a informação basta, Valéria? Ou você acha que a gente precisa de mais, como você falou, a gente precisa de ter, né,
leis também que protejam mais, ou já tem essa lei e a gente não usa? Como é que você vê isso? Tudo que a gente alega hoje, ela existe na lei. O que falta é a interpretação. Então, por exemplo, a gente tem uma lei, uma resolução, que é a 36 de 2008 da Anvisa, é uma norma sanitária que fala que todas as mulheres têm direito aos meios não farmacológicos para livre de dor. O que ele está dizendo com isso? Direito à doula, traduzindo. Né? Claro, Entendeu? Então, claro. assim, o que falta é uma tradução. É isso que eu sentia falta. Né? Então, aí, lá na norma do SUS, nas diretrizes do SUS, tem uma orientação do SUS sobre isso. Por que devemos seguir? Como que a gente consegue interpretar essas coisas? Por exemplo, porque o SUS ele é um sistema único de saúde e ele cuida de política pública de saúde. E todos os profissionais, eles devem obedecer à saúde pública. Né? Não existe um limite da autonomia profissional. Então, por exemplo, se você comete uma violência, faz um procedimento que significa que é uma violência, isso acaba agravando a saúde pública. Por quê? Porque essa mulher pode ter uma depressão pós-parto mais severa. No próximo parto, ela pode querer ter um parto desassistido, justamente pelo trauma. Ela pode ter uma rejeição com o bebê, ou seja, prejudicar o elo, né, aquela lua de leite ali, né, após o parto. Então, tudo isso é uma questão de saúde pública. Então, se a gente tem uma diretriz, uma norma que visualiza o bem-estar daquele paciente, ela deve ser obedecida por todos que estão naquele âmbito da saúde. Porque senão você acaba agravando a saúde pública em decorrência dessa violência. Então, é muito importante desmistificar que a autonomia do médico, a autonomia profissional, ela não tem um limite, porque ela tem. E esse limite, quando ele é ultrapassado, existe penalidades, formas de você imputar responsabilidades, né? Então, o que acontece muito hoje? A ausência de denúncias levam à ausência de responsabilização. Né? Porque a gente está num Estado democrático de direito e para que alguém seja responsabilizado, nós precisamos de passar por um devido processo legal. Ou seja, um processo, um procedimento em que a pessoa vai ser ouvida, ela vai ter direito à defesa, ao contraditório, irá produzir provas e depois vai vir um julgamento. Né? Então, quando a gente fala de violência obstétrica, eu gostaria de classificar um pouco. Né? A gente teve essa análise do caso da Chantal. Ali me parece, pelo que eu observei, Fadinha, e você pode complementar, para a gente identificar quais condutas ali que estava visivelmente que era uma violência obstétrica. Agressões verbais, né? Agressões verbais, ou seja, também uma violência psicológica, né? Que ela sofreu. Então, dentro da violência obstétrica, a gente tem as violências física, psicológica, pode ser enquadrada também como emocional, e a violência verbal. Esses três tipos é um dos classificadores, ok? Segura essa etapa. E em Depois vários tem... graus, né? Isso daí pode ser em vários graus. Às vezes só um comentáriozinho e às vezes uma agressão brutal, né? Assim, Exatamente. acho que pode ter vários graus isso, né? Isso. E ela pode ter sequela, uma violência verbal pode ter uma sequela psicológica, uma sequela moral. Então, assim, ela pode ter várias sequelas. Não necessariamente só a violência física, ela não tem uma sequela só física. Ela pode ter também uma sequela psicológica, uma sequela moral. Né? Então, assim, ela tem um reflexo mais amplo, né? Isso na classificação das violências, né? As pessoas acreditam, muitos, inclusive juristas, acham que violência obstétrica é igual ao erro médico. O erro médico é alguma conduta, alguma ação ou omissão por negligência, imprudência ou imperícia. Né? E muitas das vezes, aonde que você enquadra isso? Por exemplo, num xingamento. Não tem conduta médica nisso, né? Tem uma violência. Então, a gente precisa encontrar essa violência obstétrica, porque ela pode ser um erro médico. Ela pode, mas não quer dizer que ela vai ser sempre um erro médico. Né? E aí, além dessas violências que eu citei, tem a violência obstétrica institucional, tá? A violência obstétrica por violação, restrição de direito. Né? Qual que é a violência institucional? Toda mulher... Isso que eu ia perguntar para você, assim, explicar, né, assim, detalhadamente cada uma dessas, né? Isso que eu acho que fica bem entendível. Violência física, manobra de Pistler, que é empurrar a barriga da mulher. Outra violência física é episiotomia sem consentimento de rotina, né? É considerada uma mutilação genital, pode ser considerado um crime de lesão corporal. Violência verbal
o que a gente presenciou. Até uma coisa assim mais, de repente, quando não tem consentimento e o obstetra faz um descolamento de membrana para iniciar o trabalho de parto antes porque ele tem viagem marcada ou porque ele quer que nasça mais rápido, por alguma coisa assim, e não tem o consentimento da mulher, não falou com ela, isso também é física, né? É violência física, então a gente tem, se tiver algo que não tem respaldo em evidência científica, sem respeitar a autonomia e a informação ao paciente, ao consentimento, e também se ele não... ai, meu Deus, fugiu a palavra. Ai, fugiu. Daqui a pouco volta, não tem problema, né? Fugiu aqui. Mas, assim, basicamente, ele faz essa violência, né? E ele não tem... Ah, lembrei. Ele só pode agir sem o consentimento, ele só tem o respaldo de agir sem o consentimento da gestante, sem prestar a devida informação, se tiver iminente risco de morte. Essa é a exceção, tá? Então, se não houver esse risco, tá? Ele não pode agir. Essa é a única exceção, tá? Inclusive, quando ele age e os profissionais, por exemplo, os enfermeiros, se for um médico, os enfermeiros ali ao redor participam do procedimento, todos eles cometem falta ética. Se ele age com violência, se ele age, é porque as pessoas elas esquecem de responsabilizar quem assiste o agente omisso. Se ele age em qualquer nível e os profissionais que estão ali assistindo nada faz, não aciona a comissão de ética que tem no hospital, não aciona a ouvidoria do hospital, não faz um procedimento, não denuncia isso, todos os profissionais ali envolvidos pelo Código de Ética, geralmente, né, o Corém tem isso, o Código de Ética de Enfermagem tem, o Código de Ética da Medicina tem, todos os agentes omissos ali, eles vão responder. Como que funcionaria isso, então? Deixa eu entender. Estamos ali, numa cena de parto, e está acontecendo uma violência obstétrica. Você acha que todos os envolvidos, todas as pessoas profissionais que estão ali, precisam denunciar naquele momento, ou você está falando de depois? Porque aí, naquele momento, é muito... Por exemplo, a doula, ela não pode fazer isso. Entendeu? Então, eu estou no meu papel de doula. Então, assim, a doula não pode fazer nenhuma assim, contraposição a uma indicação médica ali, que, na verdade, é uma indicação médica. Então, assim, viraria uma praça de guerra ali, né? Em vez de ser um nascimento de um bebê. Então, sim, assim, como é que ficaria para fazer isso? Seria uma coisa posterior? O que acontece? A doula, a gente não tem a disciplina dela no Código de Ética. Ao meu ver, com a evolução e com a regulamentação, a doula também deve estar... porque, assim, a doula, ela presta uma assistência. Hoje, ela não faz anotação em prontuário, porque falta regulamentação. Mas o prontuário é um documento do paciente, né? Eles já estão até mudando essa nomenclatura para ficar não prontuário médico, mas prontuário do paciente. Do paciente, Isso. E que os profissionais fazem todas as anotações. Querendo ou não, a doula, a doula a quem doer, a doula presta uma assistência. Claro. A doula presta uma assistência. Então, deveria ter a prerrogativa também de fazer anotações em prontuário. Então, por exemplo, se no caso, quando for regulamentado e houver essas... Porque, assim, quando ela leva uma gestante para o chuveiro para tomar banho quente, ela procede um meio para não farmacológico para alívio de dor. Quando eu pego um processo jurídico de violência obstétrica, eu alego que a minha cliente não teve acesso aos meios não farmacológicos, sabe o que eu utilizo? A ausência de anotação que foi realizada esse procedimento. Então, quando não tem anotação e eles não anotam, porque geralmente não tem essa assistência, e quando tem assistência eles também não anotam, porque como se isso não fosse procedimento, e é procedimento de parto, deveria estar anotado, tudo quanto é procedimento deveria estar anotado, né? Usou bola, usou bolsa de água quente, usou qualquer desses métodos não farmacológicos de alívio de dor, precisa estar anotado no prontuário da paciente. Exatamente. Por quê? Porque é o procedimento de parto. Isso está na resolução 36 da Anvisa. Como é que você fala que você prestou ou não se você não notou? Claro. Entendeu? Então, o que acontece? Eu coloquei isso para esclarecer que tudo que ocorre pode ser anotado em prontuário, inclusive os procedimentos e as violências. Porque se a paciente vira e fala assim,
começa a dar trabalho, e é uma paciente formada começa a dar trabalho, né? Eles não anotam, a paciente está impondo dificuldades, a paciente está muito nervosa. Uai, quando é negativo eles colocam, quando é positivo não colocam. Aham. E quando Entendi. alguém faz uma grosseria, deveria estar anotado, porque isso tem sequela. Porque se essa paciente sofreu uma violência, isso tem sequela psicológica. Claro, pode travar o parto todinho. Então, a mulher Exatamente. fica ali, sabe? Para tudo, né? De repente, né? A evolução do parto é muito sensível, né? A essas coisas, a qualquer fala, qualquer coisa. Então, aquilo vai despertar nela sentimentos que vão atrapalhar muito no processo, né? Ela Com podia certeza. estar na partolândia, ela vai sair da partolândia, vai vir para o racional para poder ficar, né? Tendo que se defender ou coisas desse tipo, né? Atrapalha muito mesmo, né? Então, o que acontece? Então, hoje a doula não tem essa prerrogativa porque ainda está faltando muita regulamentação a nível federal e tudo. Mas quem está ali, os enfermeiros, eles têm que fazer a anotação. E a anotação do prontuário é quando acontece. Esse é o primeiro procedimento. Registrar a violência ocorrida. E aí, outra coisa. Mas você acha que essa coisa hierárquica, assim, né, que existe, né? Que existe, né? A obstetra, o enfermeiro ou a técnica de enfermagem, anotar alguma coisa relacionada com a obstetra, ela não vai sofrer alguma retaliação? Isso não deveria acontecer. Então, a gente tem que fazer o quê? É. Uma transformação de cultura, uma mudança de cultura, de segurança do paciente. O que é a mudança de cultura de segurança? Existe uma outra resolução, que é a 36 de 2013, da Anvisa também, que ele fala sobre a mudança de cultura. O que é a mudança de cultura? A pessoa saber que ela vai poder fazer um registro desse e ela não vai sofrer penalidade. É ela saber que Isso. ela vai fazer uma denúncia numa ouvidoria de uma maternidade e ela não vai sofrer reprimenda por isso. E como que se faz isso? Com união de classe. As pessoas boas se levantando. Porque gente calada tem demais. Entende? E é o silêncio das pessoas boas que assusta. O silêncio das pessoas boas que assusta. Entende? Então, assim, quando você tem um agente omisso, né, você tá alimentando a gente. Eu tenho uma aula que eu dou, tadinha, que é o dilema do bonde. Tem um bonde desgovernado. O dilema do bonde? Dilema do bonde. Existe um bonde desgovernado. Aí tá lá no trilho e tem uma pessoa que amarrou uma pessoa numa bifurcação do trilho e na outra tem 5 pessoas amarradas. Se ela não fizer nada, o trem vai passar por cima das 5 pessoas. Um terrorista fez isso. Um terrorista fez isso, é um ataque terrorista. Enfim. Aí a pessoa fala, eu vou fazer assim com a manivela para mudar a direção para que acerte apenas essa pessoa, ou não vou fazer nada e vai passar por cima de 5 pessoas. Qual que é a decisão? A maioria das pessoas vão decidir mudar a chave para o dano ser menor. É difícil, uma decisão difícil, mas... É dificílimo. Mas é mais favorável que agrida 1 do que agredir 5. O que acontece hoje na violência obstétrica é que agride os 5. Então, isso que eu ia perguntar, e que pedaço que a gente está nessa agressão, né? Assim, que a gente ainda nem chegou perto da válvula lá para virar a chave, a gente ainda nem está perto disso. É o né? agente omisso que está com essa chave. Uhum. É esse que, porque quando ele não faz nada, acerta os 5. A coletividade, a saúde pública. Quando ele não faz nada, ele acerta os 5. Agora, se ele fizesse alguma coisa, ele ia responsabilizar 1. E no caso, é a obrigação legal dele fazer isso. E eu falo isso, Padinha, com muita propriedade, por quê? Porque a gente tem uma lei, que é a Lei 10.778 de 2003, que obriga ter uma notificação compulsória em casos de violências de gênero ocorridas dentro de estabelecimentos de saúde. Leia-se violência obstétrica. Nossa. Desde 2003. Na época do Lula ainda. Foi assinado pelo Lula essa lei. E a gente tem casos de subnotificações, porque eles não notificam. E quando eles não fazem isso no âmbito privado e no âmbito público, o que acontece? Eles cometem uma infração sanitária, porque era obrigação notificar. E essa notificação vai para onde? É feita onde e vai para onde? É o mesmo procedimento que se faz... Uma ouvidoria? Não, é o mesmo procedimento que se faz para casos de abuso sexual, para violência doméstica. Tá. É a mesma notificação, é o mesmo papel. Então, isso vai para o controle da vigilância, porque
por exemplo, se tem mulheres com agravo de saúde pública porque estão apanhando em casa dos maridos, é uma questão de saúde pública. Se tem mulheres com depressão pós-parto, que está com problemas para retornar, né, as consultas perinatais, porque sofreu uma violência, isso é uma questão de saúde pública. Se mulheres estão sendo violentadas, isso é uma questão. Então, como que o Estado faz algo que ele não conhece? Se não chega para ele a informação, por que existe a notificação compulsória? Para que se tenha um controle de vigilância. Para que se construa políticas públicas para acabar com essa situação que a causa é um agravo de saúde pública. E essa notificação compulsória vale tanto para a rede privada como para a pública, né? Para as duas, igual. Exatamente. Então, todos ali da equipe que estava ali naquela assistência da Chantal, eles deixaram de notificar. Todos eles cometeram infração sanitária. O hospital, o responsável técnico do hospital, deveria ser responsabilizado por isso. Entende? Porque não tem protocolo. Já começa errado, não tem protocolo, não tem compliance, não tem um procedimento para que eles estejam dentro da norma, né? Então, voltando lá, eu falei da responsabilidade dos agentes omissos, que eu acho isso muito importante, né? E eu achei muito importante falar sobre a questão da regularização da doula, da profissional, porque olha como é importante ter anotação do que acontece e que não acontece. Né? O prontuário ele é uma ferramenta de controle de qualidade de assistência. Porque atualmente a gente faz anotação para a gente mesma, né? A gente conversa depois com a mulher, a gente tem essa, mas Vocês uma coisa fazem um prontuário seu, né? particular, né? E às vezes a gente esquece determinadas coisas e tal de anotar, mas eu tento anotar também. Mas é bem importante a gente saber disso, né? Que acontece muito agora a ausência de anotação, Fadinha, quando é parto domiciliar, que é muito errado por parte da equipe domiciliar não ter prontuário. Não quer dizer que que é parto domiciliar que não precisa ter prontuário, entendeu? Tem que ter prontuário. É super importante ter, né? Super é um documento essencial. Mas eu acho que as equipes de parto assim domiciliar planejado fazem esse prontuário também, mas eu não sei assim, se todas as equipes fazem. Não. Uhum. Isso dificulta muito, porque vamos supor que precisa de ter uma transferência, qual que é o documento que a equipe vai dar continuidade na assistência, sabe o que aconteceu. Então, assim, realmente a ausência de formalidade pode prejudicar, inclusive, todo o movimento, né? Porque falta de profissionalismo, inclusive, isso. Claro. Então, Fadinha, continuando, a gente falou aí das primeiras violências, né? Violência física, verbal, psicológica. Então, por exemplo, você realmente quer tomar essa decisão? Você quer matar o seu bebezinho? Né? Então, isso é uma violência psicológica, gatilho psicológico. Outras restrições de direitos, por exemplo, proibir o direito do acompanhante. Um direito é a mulher ser atendida com base em evidência científica. Quando se faz algo de rotina, já é uma restrição de direito, porque ela tem direito a uma assistência de alta qualidade e baseada em evidência. Então, por exemplo, quando eles ferem a questão da evidência científica, também é uma violência obstétrica, porque restringe o direito dela de ter uma assistência a alta qualidade, de ter esse acesso. Patronização dos processos naturais e excesso de medicalização também é uma violência obstétrica, que você coloca procedimentos de rotina, procedimentos desnecessários para serem executados. E aí que eu faço o link para você. A gente fala muito sobre isso, mas aonde que tem amparo no direito sobre isso? Tem amparo nos princípios bioéticos. Todos os profissionais de saúde, eles seguem o Código de Bioética, né? A Declaração Universal de Bioética sobre Direitos Humanos. E essa declaração, ela coloca alguns pilares a serem obedecidos e toda a estruturação do Código de Ética Médica, por exemplo, do nosso Código Civil também, ele tem essa base, ele tem esse norte. O Código de Ética de Enfermagem, que é o quê? Autonomia, respeito à autonomia do indivíduo. Justiça, que é você tratar com diferença aqueles desiguais. Isso é justiça. Então, você não pode tratar da mesma forma que você trata de um paciente com a unha encravada, com uma mulher que tem trabalho de parto com... Deu uma travadinha na internet, mas já está voltando. Repete essa frasezinha que você falou agora, que eu acho que ficou fora. Qual que era a frase? Peraí. Você falou tratar igualmente, não. Então, a gente tem o princípio da justiça. Então, você pegar os grupos de vulneráveis e você tratar eles de acordo com a sua vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que está em estado terminal, ela merece um cuidado paliativo para morrer com dignidade.
Uma gestante que tem trabalho de parto, ela merece um cuidado de acordo com... diferenciado, porque ela não pode ser tratada da mesma forma que chega com alguém com uma dor de cabeça leve. Não é a mesma coisa. Não pode, isso não é justo. Claro. Entende? Então, assim, o que você faz? Você trata com desigualdade mesmo. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tá no pé de igualdade com a pessoa que tá com dor de cabeça. Entende? Não tá em pé de igualdade. Com a unha encravada, como você falou. Exatamente. Então, assim, realmente precisa de uma assistência diferenciada por causa dessa situação, desse grupo. E aí que entra aquela coisa que você falou do direito da violência estrutural, que é de não ter a estrutura que também, você está falando também, isso da ambientação apropriada para o parto, é disso também que você está falando quando fala Também, eu vou falar da violência institucional e vou dar alguns exemplos, tá? Então, assim, a gente tem a violência nessa parte de restrição de direitos, que eu quero exemplificar para vocês, o que eu quero passar é que existem princípios bioéticos que quando a gente fala, você usou ocitocina de rotina, por que a ocitocina de rotina é uma violência obstétrica e aonde que a gente acha enquadramento disso no direito? Pelos princípios bioéticos. Por quê? Falta evidência científica, falta um consentimento, informações claras sobre isso, e falta mais o cumprimento dos princípios bioéticos da autonomia, consentimento, justiça, de você tratar de forma diferente para você igualar, e outros dois. É o princípio da beneficência, primeiro fazer o bem. E o segundo, não maleficência, não danar. Né? Não danar aquele paciente, não causar mais dano. Então, por exemplo, eu tenho aqui pelo no meu braço, eu quero depilar. Eu posso passar uma cera, e a consequência dessa cera pode ser que eu empole, vai doer um pouco mais, né? Vai ser um pouco mais doloroso ali, mas pode ser que encrave menos que um gilete. O gilete pode causar alergia em mim. O gilete pode me empolar, mas dependendo da circunstância, até porque pode ser mais benéfico para mim do que uma cera. Mas eu também posso, Fadinha, arrancar a minha pele. Eu posso. Claro. Não vai arrancar o pelo? Vai. É. O pelo vai sair junto com a pele. Mas qual a diferença desses três procedimentos? As consequências de cada um deles, de como vai reagir no meu corpo especificamente, tá? O que seria mais benéfico, né, de acordo com a minha escolha, que eu tenho o poder de escolher. E se eu arranco a minha pele, eu estou escolhendo o que é o mais danoso. O mais danoso é aquela questão de você fazer a cesariana sem a necessidade. Eu estou escolhendo o mais danoso. Pode causar uma infecção, pode ser que eu sangue muito, né? Pode ser que rompa algum vasinho. Então, por aí vai. Além da dor horrorosa. Né? Além de eu ter medicamentos para eu tomar para não dar uma infecção posterior. Então, tudo isso que eu trouxe para vocês é para explicar o quê? O princípio da beneficência e não maleficência na questão da bioética. Então, quando a gente fala assim, eles fizeram procedimentos de rotina, a gente tem que pautar em quê dentro do direito? Na questão da bioética. Então, feriu a bioética. Então, quando você fala sobre isso, você tem respaldo para falar sobre isso. Entendeu? Você tem respaldo jurídico para falar tudo que a gente fala sobre esses excessos. E a gente chega na violência institucional. Tá? O que é a violência institucional? Ela é uma violência que ela é institucionalizada. Exemplo, partos de mulheres surdas sem intérprete de Libras. Quantas maternidades que existem intérprete de Libras disponíveis para atender num plantão uma mulher surda que chega? Nenhum, que eu saiba. Não tem, né? Mas a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Mais ou menos metade delas são mulheres. É esperado que se tenha mulheres surdas e mudas. É esperado. Então, o defeito não é sobre os corpos dela, o defeito é do sistema. Entende? Então, é esperado. Complicado. Isso. E aí, o que acontece? Quando eu sou médica, quando eu sou enfermeira, eu tenho um dever, que é informação, comunicação e ter uma relação de confiança com a minha paciente. Quando eu estou em um hospital, atuando, e eu sei que esse hospital não tem intérprete de Libras, o que eu deveria fazer? Eu deveria encaminhar tentar fazer essa mudança dentro do meu ambiente, né, acionar a questão da comissão de ética, acionar a diretoria, o diretor técnico, não tem intérprete, se eu for atender uma mulher surda, eu não posso deixar de atendê-la porque eu vou cometer omissão de socorro, mas se eu atendê-la dessa forma, eu vou estar violando os direitos dela, vou estar cometendo uma violência obstétrica por restrição de direitos, né, por violação de direitos. E aí, o que ele deveria fazer? Deveria promover isso, mas o que eles fazem? Ficam em silêncio. E isso vira uma violência institucionalizada. Todo profissional, ele tem o dever
e ele tem o direito de encaminhar para o conselho de classe dele, porque o conselho de classe ele não serve só para ferrar o profissional que fez alguma coisa errada, ele também serve para fiscalizar essas instituições de saúde, para dar condições de trabalho para esse profissional. E quando não tem um intérprete de Libras, a instituição não deu condição de trabalho para ele. Entende? E aí a gente está violando o quê? Violando direito à acessibilidade. Né? E a gente mexe com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mexe com a legislação sobre Libras. Isso é um exemplo. E um exemplo, pois é, isso que eu estava pensando aqui. Isso é um exemplo de outros muitos que a gente tem, né? De violações de direitos, assim, desse tipo, né? Quando, por exemplo, uma instituição proíbe o direito ao acompanhante de forma genérica, sem algum motivo, né? Sem uma evidência sobre aquilo. Isso também significa uma violência obstétrica institucionalizada, ok? Quando a gente tem uma lei, Fadinha, que é a Lei 11.634 de 2007. Essa lei, ela obriga o Sistema Único de Saúde a vincular a gestante durante o pré-natal. Então, ela tem o direito de saber qual maternidade que ela vai parir. Aqui em Goiânia temos várias maternidades. Aqui na minha cidade, vou colocar o exemplo da minha cidade. Isso não é realizado. Então, naturalmente, todas as gestantes aqui passam por uma violência obstétrica chamada peregrinação. É uma violência... Aqui também. Acho que isso é do Brasil. Isso não sei se é só no Brasil também, né? Acho que deve ter em muitos outros lugares, mas é realmente uma violência institucionalizada, né? Porque aqui também acontece essa peregrinação. Existe esse direcionamento, mas às vezes é o direcionamento que não é o adequado, porque não é o da escolha da mulher também. Porque ela vai escolher, por exemplo, aqui, vou só dar um contexto daqui, né? Ela escolhe, por exemplo, ter o bebê no Maria Amélia, que é uma maternidade, Maria Amélia, que é uma maternidade já dentro da rede pública, humanista, humanizada, com equipes humanistas e tal. E aí eles direcionam aquela mulher para uma maternidade que não tem nem noção do que seja isso. E não tem um ambiente apropriado e tudo. Também é uma coisa difícil, né? Porque vão direcioná-la para um lugar onde ela não escolheu. Como resolver isso? Então, aí a gente tem um problema, que é a questão da escolha, né, e a disponibilidade do SUS. Então, por exemplo, não só no parto. Se eu estou pelo SUS, eu vou fazer uma cirurgia, eu não escolho onde eu vou fazer uma cirurgia. Então, isso não existe. O que existe dentro que é uma diferencial na parte de assistência é ela ser direcionada à maternidade que tem que atende o grau de complexidade da gestação dela. Então, se ela é uma gestante de alto risco, ela tem que possivelmente ir para uma maternidade que tem uma UTI, que tem uma UTI, né, ou dependendo da situação que tiver o bebê, alguma coisa assim. Então, se ela é caminhada para uma maternidade de baixo risco, esse hospital não pode, né? Inclusive, ele tem que, se for de urgência, ele tem que receber, porque senão é uma missão de socorro, né? Mas o ideal é que ela seja encaminhada para onde ela seja atendida. E isso é um direito disponível no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas que ela possa escolher, né? O lugar onde ela quer ter. Não? Não. Ela tem que ser atendida na onde ela atende o risco da gestação dela. Isso é um direito. Ah, sim, quando tem risco, né? Quando é de baixo risco, quando tem risco habitual. Aí, essa questão que você trouxe sobre esse problema, né, de não ter uma questão humanizada, isso já é uma questão que quem deveria olhar de forma coletiva é o Ministério Público, a Defensoria Pública, para defender os direitos coletivos. Né? Então, por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem uma cidade chamada Trindade, que não se... Descobri hoje que o hospital não está tendo mais maternidade, mas não se fazia partes... Nossa! Não fazia partes vaginais. Só fazia cesariana, 100% cesariana. 99,999, porque às vezes chegou algum escorregando na portaria. Claro. Aí, isso acontece, infelizmente. Não tiveram como empurrar para dentro para poder cortar. Mais ou menos assim. Aí, então, por exemplo, isso é uma questão de saúde coletiva, porque a cesariana, primeiro, isso fere o direito da escolha, né, do menos danoso ali. E fere também um artigo, que é o artigo 8º do Estatuto da Criança e Adolescente, que proíbe cesariana de forma seletiva. Proíbe. E as pessoas não entendem por que no SUS não se faz, tem essa dificuldade de fazer cesariana. Por quê? Porque é uma questão de saúde pública. Lá no ano de 2000, o Brasil pactou com 194 estados-partes para
reduzir a mortalidade materna. E a meta era 35 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos no ano de 2015. Em 2016 a gente estava com 64 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Enquanto o Chile estava com 17, enquanto a Finlândia estava com 3. Então, assim, mortes evitáveis. Então, e o que o Brasil justificou? Justificou as mortes que deveriam ser evitadas, mas que ocorreram por infecção, por hemorragia, por causas evitáveis. Entende? Então a gente tem aí, quando acontece uma situação assim, não, é um hospital violento, não tem um protocolo do SUS. Aí quem que tem que fiscalizar isso? O Ministério Público. Entendeu? Então aí você começa um trabalho de advocacy, um trabalho em rede, de política mesmo pública, né? Então isso não vai ser uma mulher, talvez ela consiga até ajuizar uma ação e conseguir uma ordem judicial para escolher sobre isso. Ela até pode conseguir isso, mas não vai ser assim que vai resolver o problema. Entende? Então, por exemplo, essa vinculação da maternidade, aqui em Goiás não se tem. E o Ministério Público, até onde eu saiba, não agiu. Não agiu para que mudasse. Marcos Barão, da Juventude, seja bem-vindo à live. Um grande líder da Juventude. Ele é presidente nacional do Conjunto Nacional. Ah, que legal, que bom. Seja bem-vindo. Aliás, bem-vindo todos, né? E todas que estão aqui acompanhando, né? E que vão ver depois também, né? Sim. Mas, não, essas coisas todas que você está falando são coisas de muita importância e que é de desconhecimento geral, né? Todo mundo desconhece isso. Os profissionais da saúde, a maioria desconhece tudo sobre isso, né? Ao ponto de alguns estranharem quando a gente começou a falar mais em violência obstétrica e reagirem, né? De uma forma agressiva até, né? E de não querer ouvir falar disso porque achava que era uma grande invenção nossa, né? Das pessoas ativistas, são um monte de doidos. Esquerda, doidos, tá, né? Realmente, ele sempre vê por aí. Eu acho que esse esclarecimento que você está dando é super, super importante. Pode continuar, que eu acho que é super importante. Estou aprendendo bastante aqui também com você. Obrigada. Então, aí voltando para a análise do caso de Chantal, que eu agora já fiz uma análise geral do que é a violência obstétrica, como ela pode ser classificada, né? Nós temos algumas possibilidades de ocorrência de crimes ali que devem ser apurados. Então, por exemplo, a gente tem um crime de difamação e de injúria, que são ações que ela deve promover de forma privada, né? Ela mesma promove, né? Então, por exemplo, chamar ela de viadinha, né? Eles chamaram, viadinha, não sei o quê. Então, isso é injúria. Difamação é quando ele faz alguma coisa que imputa sobre a honra dela, fere a reputação dela, né? Então, por exemplo, ele fazer comentários sobre ela, falar sobre a vagina, então para terceiros. Então, tudo isso configura esses tipos de ações que ferem a honra, tá? A honra dela. Agora, a gente tem outros tipos penais, Fadinha, que são bem interessantes, que é, por exemplo, maus tratos. E maus tratos a gente pode... deixa eu abrir o Código Penal aqui, porque eu acho bacana a gente ler o artigo. Eu acho bom, sim. Eu acho que é importante. Abre sim. Vou abrir aqui. Para mim está sendo uma aula aqui. Que é importante. Pra mim também, eu aprendo muito. Aprendo muito sempre. Olha só, o que está escrito aqui no artigo dos maus tratos? Expor alguém... maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Expor a perigo à vida ou à saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que no caso é a paciente, tá? Leia-se paciente. Então, aqui é uma tradução, né? Leia-se paciente. Para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, o que ele queria fazer ali quando ele fez aquilo? Você não quer episiotomia? Agora eu vou te rasgar. Você vai ver que você teve uma pior escolha. Então, assim, como se fosse disciplinando-a, né? Quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Então, isso, na minha visão, define aquele cenário, maus tratos. Tá? Agora, um outro crime muito interessante, que ele está numa lei específica, que é o crime de tortura. Aí esse é mais gravoso. Esse é muito mais grave. E olha como é que define a tortura. Todo mundo fica assim, nossa, mas ele cometeu tortura? Mas leia, eu vou ler o tipo penal para vocês entenderem que
se adequa perfeitamente ao caso, na minha visão. Eu É acho como que você é estava apurado. falando, tudo já está na lei, né? A gente que não sabe interpretar e não sabe usar, né, a Isso, lei. interpretar. Então, olha aqui. A lei de tortura é uma lei específica, tá? E aí fala o artigo 1º, constitui crime de tortura. Inciso 2º, submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. O que ele fez? Caramba, exatamente isso, né? Então assim, Exatamente isso. falta a gente interpretar. É. Interpretar, né? Então, por exemplo, outra possibilidade. Então, lesão corporal. Só que aí a gente começa a ter crimes menos gravosos e eles são absorvidos. Então, assim, lesão corporal é lesionar alguém. Então, peraí, deixa eu ver, lesão corporal. Estou falando assim porque, às vezes, tem outros casos que não vai configurar tortura, mas pode configurar lesão corporal, né? Então, por exemplo, sempre lesão Só o corporal. fato, né, se existiu realmente isso, de fazer, abrir a vagina para não fazer, não fez episiotomia, mas ele rasgou, sabe, para penalizá-la também, Com além de certeza. tortura física, mental, sabe, tudo, né? É Ó, absurdo, né? olha só. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena. 3 meses a 1 ano. É importante falar que tortura tem uma pena bem alta, tá? A pena de tortura é 2 a 8. Tá? Se resulta a incapacidade, aí tem natureza grave, né? Se resulta incapacidade grave e tal. E aí tem um inciso aqui que ele fala sobre aceleração de parto. Então, por exemplo, uma lesão corporal bate na mulher e ela entra em trabalho de parto, né? Então, assim, dependendo da extensão de interpretação, pode até ser uma lesão corporal de natureza grave. Porque se uma mulher, por exemplo, não estava em trabalho de parto, não tem evidência científica, entrou em trabalho de parto de rotina, começa tudo isso, assim, for uma lesão corporal para acelerar o parto, entende? Então, assim, pode até ter uma interpretação extensiva, mas nesse sentido do artigo aqui, falando seriamente contigo, assim, batendo bem a real, é quando Uhum. acontece alguma situação que a mulher entra em trabalho de parto. Então, tipo, ela apanhou, né? E aí ela veio a entrar em trabalho de parto. Mas, dependendo da interpretação do tipo de situação, pode ser que aconteça de entrar nesse tipo penal. Então, a gente tem essa questão da lesão corporal. E aí ele cometeu, Tadinha, algumas faltas éticas. Eu contei mais ou menos uns 20 artigos. Uns 20. Tá? Isso no Código de Nossa. Ética Médica fazendo análise do caso. Então, ele mexeu com essa questão da vulnerabilidade dela. Ou seja, ele utilizou disso para ter uma autoridade profissional, um poder sobre ela. Né? A lesão corporal, crime de tortura, quebra de sigilo, ou seja, falta de ética. Né? Ele também ele violou vários princípios. Vamos abrir o código de ética aqui, médica, que eu acho que a gente tem um tempinho. Eu acho que eu nunca fiz isso numa live. Já abri Que aqui porque eu bom, faço que em honra aula. você está fazendo aqui comigo. É uma aula importante. Você é professora, então está Eu nos faço. ensinando muita coisa, aproveitando isso aqui. É Nossa, muito bacana. demais. É muito bacana É porque super importante para a fazer gente essa conhecer. tradução, né? Essa tradução É. do que é as violações. Mas olha que bacana que essa princípio 2. Gente, isso é um código. Tá. Ó, preâmbulo, que o código de ética, ele tem vários. Cheguei nos princípios. Tá. Princípios fundamentais. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. Feriu esse princípio. Feriu o princípio 5. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Muitas pessoas desconhecem esse princípio, Fadinha. E isso obriga o médico a usar a melhor evidência científica. Esse é um princípio. Então, quando ele não usa, fica fazendo episiotomia de rotina, fica usando fórceps de rotina, a cetocina, isso daqui ele está violando o princípio. Então, se ele faz isso com todo paciente, ele está ferindo o inciso 5 dos princípios. Tem os outros princípios, mas eu quero chegar nos artigos, que é muito bacana esses artigos, que aí eles falam exatamente o que ele violou aqui. Peraí, tipo 22. Tá. Tá, é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em risco iminente de morte. É a única exceção. Então, isso daqui é aquilo tudo que eu falei no começo. Isso daqui está no Código de Ética Isso. Médica.
Violou isso Uhum. daqui, aonde que é o processo? O processo é lá no Conselho Regional de Medicina. Tá? Então é um procedimento específico, tem um processo, a pessoa entra com denúncia escrita, e aí eles vão apurar essa situação. Aí ele pode ter penalidade de suspensão, de advertência, de censura, dependendo, até cassar o registro dele para que ele não atue mais, né, em casos mais graves. Artigo 23. É vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Então, esse também é um outro. Artigo 24. É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade prelimitar. É tudo que a humanização fala, então tá tudo escrito. Então, como é que a gente lê isso? Deixar de garantir à gestante, em trabalho de parto, o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, a gente só muda. É só mudar a leitura, porque tá escrito. Entendeu? Que E bacana. a gente, né, e muita gente, assim, tipo, denunciando a gente, né, como se a gente estivesse inventando coisas, né? Tá escrito. Porque, por exemplo, quando a mulher faz o plano de parto, tá tudo aí, né? É o direito dela escolher tudo isso, né? E escolher os procedimentos que ela não quer, o que ela quer, o ambiente que ela quer, as pessoas que ela quer. Então, tá tudo aí, né? Nesse Exatamente. caso aí da Chantal, será que ela tinha feito plano de parto? Acho que não, né? Talvez eu acho que tenha, porque ela falou que não queria episiotomia. Ah, tá. Pode ser. Aqui, artigo 27. É vedado desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar do meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza. 28. Desrespeitar o interesse e integridade do paciente em qualquer instituição na qual seja recolhido, independente de sua própria vontade. Então, assim, tudo isso, né, é muito importante. Agora, olha que bacana. Esse daqui, são vários que ele violou, igual eu falei, eu separei aqui uns bons artigos, né? Agora, olha que bacana esse daqui. Relação entre médicos. É vedado ao médico. Artigo 50. Acobertar erro ou conduta antiética do médico. É aqui que entra a responsabilidade do outro médico em questão ética. Artigo 57. Deixar de denunciar ato que contrariem os postulados éticos da Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. Ou seja, eles têm obrigação de denunciar. Então, tem um anestesista ali, ele tem obrigação. Tem um pediatra ali, ele tem obrigação de denunciar. Entendeu? Por quê? Porque aí eles devem responder juntos. Eu vou te falar, Valéria, mas ele não fez nada. Fez porque a omissão é fazer. Não fazer é você provocar a violência, né? Então, isso é muito importante trazer, né? Então, esse profissional, ele pode ser responsável administrativamente pelo hospital, pela instituição. Então, pelo SUS, ele é funcionário público. Então, ele pode sofrer um processo como funcionário público também. Administrativo pelo plano de saúde, ele pode ser descredenciado desse plano de saúde. Então, por isso, é importante fazer denúncia na ouvidoria do hospital, na ouvidoria do plano de Isso que eu ia te saúde. perguntar agora, exatamente. Assim, coisa prática, onde a pessoa vai fazer essa denúncia. Então, a denúncia não vai partir só da paciente e da família da paciente, né, das pessoas que estão mais, que sofreram mais o abuso de qualquer forma, mas também dos profissionais presentes ali naquele momento. Sim, eles devem anotar isso em tempo de procedimento. É claro que ele não vai parar de atender ali, mas na hora que ele for anotar os procedimentos, ele deve anotar o que aconteceu e relatar tudo o que aconteceu. Isso é uma obrigação. É uma obrigação. E aí, o que acontece? Então, ela pode denunciar sim. E tudo isso gera, quando é violação de direito, violências, ela gera uma responsabilidade civil também, né? Por violar os direitos civis da pessoa, né? Os direitos humanos dela. Então, isso é indenizável. Quando se tem isso, tem uma sequela moral, né? Um dano moral, e isso é indenizável. Ou, às vezes, um dano estético. Uma episiotomia causa um dano estético, e tem um valor. Então, não é dano moral, é um dano estético, né? Exemplo. Vamos supor, outro tipo de dano. É uma mulher que eu atendi, um caso real, ela achou que tinha passado por uma laqueadura e eles não fizeram laqueadura. Ela teve um filho em 5 meses. Então, além do dano moral, que ela, por gestar, ferir o planejamento familiar dela, ela tem direito ao quê? A pensão do menino até 18 anos. Porque ela não estava... Ter uma criança é um custo. E isso Claro. seria o planejamento familiar. Então, assim, dependendo do caso, existe outros níveis de indenizações a não ser moral. Porque todo mundo acha que é só dano moral. Mas não é, às vezes é dano estético, né? Pode ter uma responsabilidade criminal, como eu já disse, né? Então, cortou aqui.
porque a bateria tá Falhou um acabando. pouquinho, É, falhou um pouquinho. Ah, bateria do celular? mas dá pra gente finalizar. Então, para a Aí, gente aí, finalizar. aí tem a estudante criminal, algumas vezes vai ser funcionado pelo Ministério Público e algumas vezes tem que ser de forma particular, ok? E tem a responsabilidade sanitária, tá? A responsabilidade sanitária é porque a gente tem todos esses procedimentos de parto, eles têm previsão em norma sanitária. Então, quando viola, quando não tem uma anotação, por exemplo, que ela teve acesso aos meios não farmacológicos para livre de dor, que ela não teve direito de deambular, de se alimentar, né, e tudo, não é só escrever dieta livre. O que ela comeu? Né? Porque eles são cheios de colocando prontuário assim, dieta livre, mas não permite que a mulher, na realidade, coma alguma coisa. Então, o que ela comeu? Ela comeu de fato. Então, isso deve estar anotado no prontuário, porque faz parte dos direitos dela como Claro. paciente, tá? Aí, o que acontece? A norma sanitária, a denúncia ela é feita nos órgãos de vigilância sanitária, né? Suvisa, dependendo se for um hospital municipal, quem está ali no município, né? Para fazer esse procedimento. Então, até a violação do direito ao acompanhante é violação sanitária, porque tem a previsão do direito ao acompanhante lá na norma sanitária. Quase ninguém sabe disso, né? Então, e por que é importante denunciar? Porque vigilância sanitária gera o quê? Multa. Gera interdição, dependendo da situação quão grave for, né? Então, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem maternidades que está fora totalmente dos protocolos sanitários, né? Então, assim, eu sei que interditar é a pior possibilidade, mas se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Vai continuar quantos anos mais sem estrutura? Vai continuar acontecendo para outras pessoas e não para nunca, né? Isso. A Exatamente. gente Olha, está eu com queria pouco tempo, Valéria, mas assim, eu queria te ter uma pedir. pergunta, parece. Aqui, a advogada Tamara Fajola, não sei. Ela falou: boa tarde, estou amando a live, sou aluna do curso de violência obstétrica da doutora Valéria e doutora Mônica. Eu queria que você falasse sobre isso, porque acho que é super importante as pessoas saberem, mas é online, se vai para o Brasil inteiro, Pro Brasil esse inteiro, a gente. curso. Porque, assim, como o nosso escritório ele é bem pioneiro assim, nessa parte jurídica, né? Como eu disse, essa estrutura mesmo dos tipos de violência e classificação foi criado por nós, né? Então, assim, hoje, teve um jornal aqui em Goiânia que foi fazer uma matéria na Semana do Ativismo sobre violência obstétrica, e aí a gente classificou, eu classifiquei para jornalista, e ela falou qual que é a fonte. Eu falei assim, literalmente, vozes da minha cabeça. Coloca a fonte da doutora Mônica, porque eu só ajustei ela, com ela, né? A doutora Mônica tem direito médico. E aí a gente vai criando as teses, né? Então, a gente publica isso em e-books, né? Nas nossas aulas, né? A gente tem documentado que foi a gente que criou isso, né? Mas foi muito bacana que aí ela colocou, assim, a fonte, estudo doutora Mônica Mário Machado. Então, assim, a gente percebeu que estava muito carente de profissionais de saúde nessa área. Perdão, de profissionais jurídicos, né? Esse caso da laqueadura, que eu comentei contigo, o hospital recorreu, a gente conseguiu custear parto, enxoval, liminar, e conseguiu lá a pensão. E aí o que aconteceu? Chegou no Tribunal de Justiça aqui em Goiás, eu falei que era violência obstétrica, prosente de informação e tudo mais, né, e tudo. Aí o desembargador olhou para mim e falou, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí, o dia que foi fazer a sustentação oral, que é o momento que o advogado chega para apresentar o caso publicamente, né, ele tem 15 minutos ali para falar, ele falou, Valério, o voto vai ser favorável à sua cliente, mas, por favor, faça a sustentação oral, porque eu quero que meus colegas te escutem, para que eles entendam o que é a violência obstétrica. E aí, então, desconhecido até no meio, né, jurídico, né? Impressionante exatamente, isso. Exatamente. E é muito comum que os juízes, eles confundam a violência obstétrica com o erro médico, de achar que tem que ter... olha aqui, olha que bacana. Isso que eu vou falar tem a ver com isso daqui, ó. Tem uma outra pergunta, só que eu tenho... Aqui, ó. Deixa eu tentar achar aqui. A questão da prova. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo subir. Tô vendo, tô procurando aqui. Toda mulher tem o direito de filmar o seu parto, é isso? É isso aqui? No caso da Chantal, ela só se deu conta real da violência por ter filmado o parto. Eu já estive em partos que os acompanhantes foram impedidos de filmar. É essa daí? Então, o que acontece? Quando a gente fala de filmagem, a gente não fala
porque a gente tem direito de imagem, inclusive, dos profissionais de saúde. Eles estão aí Todo trabalhando. mundo que está presente, né? Todo mundo. Então envolve outras questões de Ai, personalidade. tá acabando o nosso tempo. Tá, Então eu vamos vou lá. finalizar. Aí o que acontece? Muitas pessoas que não são especialistas na área, são juristas, mas não são especialistas, vão aventurar em casos de violência obstétrica, cometem esse erro. Por quê? Eles acham que não tem como provar, se não seja por uma filmagem. Mas tem como provar. Como eu disse, por exemplo, um momento, a simples ausência de anotação. Eu tô com medo de cair a live e a gente não conseguir salvar. Ai, meu Será Deus. que... Pois é. Só para finalizar, rapidão. Então, o que acontece? Então, tem como comprovar. O direito de filmagem ele não é uma garantia de assistência, porque isso extrapola a assistência, mexe com o direito de imagem, mas existem outras formas de comprovar a violência obstétrica sofrida, e é isso que o especialista de direito faz, e é por isso que eu me tornei professora, tadinha, para ensinar advogados na prática. Então, a gente faz análise de prontuário, a gente tem aula com médicos, a gente tem aula com enfermeiros obstetras. Gente, a gente vai continuar com a Valéria aí. Outro dia, eu tô com medo da gente não conseguir salvar, e é tão importante salvar, né, isso aqui. É muito Então, importante. Mas é isso. eu queria Aí te agradecer assim demais. Eu entrei nessa área do curso e a gente faz a divulgação. Quem for advogado e quiser conhecer um pouco mais, me chama em box que eu explico tudo. Beleza, maravilha. Obrigada. Obrigada Valeu, pela valeu. oportunidade. Valeu. Que ótimo, obrigada. Um beijo grande. Valeu, Obrigada a beijo. todos que estão acompanhando. Obrigada. Tchau, tchau.